Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, porque o conteúdo que eu vou te entregar hoje aqui é um conteúdo de ouro e que vai assim, ó, ao final desse vídeo, o entendimento que você vai ter sobre criação de conteúdo e como funciona vai fazer você ser um criador de conteúdo de outro nível. Nesse vídeo eu vou explicar para você como você vai criar um roteiro excelente e a forma que eu vou explicar para você, você nunca mais vai gravar vídeos sem roteiro. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, o meu nome é Jonathan, eu sou criador de conteúdo aqui no YouTube e eu ajudo outras pessoas a criarem conteúdos para as plataformas digitais e também como crescer dentro do YouTube. Então, se isso interessa você, eu sugiro que você se inscreva nesse canal, pois eu vou trazer muitas dicas e ajudar a você a alcançar os seus objetivos dentro do YouTube. Já se inscreveu? Então bora pro vídeo. Eu sei que existem muitas pessoas que não gostam de gravar com roteiro, acha que é muito chato ter que criar textos para saber o que você vai falar e acha que falar naturalmente talvez entregue uma conexão melhor com o seu público. Mas deixa eu te falar, o roteiro ele não serve para você seguir exatamente o que você escreveu. O roteiro ele serve para que você saiba o caminho que você está percorrendo durante o seu vídeo e que você não esqueça de falar coisas importantes, mas também não fale coisas que não são necessárias para o vídeo. Então, que você fique sempre centrado e que você não fuja muito do que realmente o conteúdo precisa trazer. Mas aí eu digo uma coisa para você, se você quer ser um criador de conteúdo profissional dentro do YouTube ou nas redes sociais, saiba que você precisa ter um roteiro. E no vídeo de hoje eu não vou te explicar qualquer roteiro, eu vou te explicar um roteiro estruturado que faça você entregar conteúdo de valor para sua audiência. Beleza, Jonathan, eu entendi que para eu criar conteúdo e ser profissional eu preciso ter um roteiro, mas eu não sei como começar um roteiro, como é que monta um roteiro. É muito simples, o roteiro ele serve como se você estivesse contando uma história e toda história tem o começo, meio e fim. Então essa é uma estrutura básica que você precisa ter para falar sobre qualquer coisa na internet. Vou dar um exemplo. Se você fala sobre review de celular, lançou um novo iPhone, então você vai fazer um roteiro falando sobre o início, dizendo que você vai falar sobre o novo iPhone que está vindo para lançar, quais são as expectativas para esse novo iPhone. O meio do roteiro é onde você vai desenvolver todo o conteúdo de fato que você quer trazer para dentro do seu vídeo. Então você vai explicar quais são as expectativas para esse iPhone, quais são as melhorias que você acha que é interessante passar no vídeo, então o que mudou do anterior para o novo. E o final é onde você vai concluir tudo isso e dar a sua opinião. Então você vai dizer para sua audiência que estou muito animado com esse novo lançamento, espero que chegue logo no Brasil com um preço bom, que não seja um preço tão absurdo, apesar de que falando da Apple, os preços são bem absurdos mesmo. Mas enfim, você entende que eu tive um começo, meio e fim. Eu falei sobre o que é o produto, eu disse sobre como a gente espera que ele seja ao desenrolar do vídeo e eu concluí com uma opinião minha sobre o que eu acho sobre tudo isso. Então, partindo desse princípio, a gente entende começo, meio e fim, como que eu vou estruturar esse vídeo. Agora vamos explicar mais detalhado como que você pode fazer no início, o que é interessante você colocar no início. O início é muito importante que você fale algo ou até mesmo pegue um corte do vídeo que você falou lá na metade do teu vídeo, algo que você entrega. Por exemplo, se a gente está falando sobre um novo iPhone, pega um trecho onde você fala assim, por exemplo, que você está falando que teve um novo design no iPhone, ele vai mudar. E aí, talvez você está falando da sua reação, ou talvez você está falando descrevendo, né, como que está esse design e você está dando a sua opinião em cima. Então, assim, caraca, eu não sabia que ele ia mudar tanto. Parece que esse lançamento aí vem com tudo. Entendeu que gerou uma curiosidade e isso é muito importante você colocar no início do vídeo para que a pessoa fique até aquele momento e que assista todo o período do vídeo para que ela entenda assim, caramba, sobre o que ele está falando, o que mudou. Eu preciso assistir, eu preciso saber o que vai mudar nesse novo celular. Então vocês entendem que eu gerei um gatilho que faça com que você pense assim, eu preciso assistir até
eu preciso assistir esse vídeo, eu não posso assistir 1 minuto e sair. Nos primeiros segundos é muito importante que você coloque isso dentro do seu vídeo, de você que pegue algo que você acha que é importante, que aconteceu na metade do seu vídeo e coloca no início. Então no início é isso, os primeiros segundos você vai jogar alguma coisa que aconteceu, que vai acontecer durante o seu vídeo e que vai fazer com que as pessoas queiram ficar até o final do vídeo. E também você pode se apresentar, falar um pouco sobre você, explicar sobre o que você vai falar hoje e explicar sobre o que você faz, né? Porque às vezes entra muitas pessoas novas no seu canal, que tá vendo o seu canal pela primeira vez. E aí você fala que você faz conteúdo digital, por exemplo, a gente usando o vídeo de review, então eu poderia falar que eu faço review de celulares, falo sobre tecnologia, e se a pessoa gosta disso, ela pode se inscrever no canal para ter mais conteúdo sobre isso. Uma coisa muito importante, não peça like no começo do seu vídeo. Isso vai fazer com que o seu vídeo possa acabar performando mal. Eu vou te explicar o porquê. Se no começo do vídeo eu peço para você se inscrever e dar o like no vídeo, você vai se inscrever e você vai dar o like no vídeo. Só que se aconteceu alguma coisa, alguma razão você não conseguiu assistir até o final, ou você perdeu o interesse, achou que o vídeo talvez era uma coisa e na verdade não era aquilo que você estava esperando, ou aconteceu que você precisou sair, que você precisou fazer alguma coisa, e aí você parou esse vídeo, saiu do YouTube e foi resolver, parou o vídeo por alguma razão, você entende que o algoritmo do YouTube não vai entender, porque ele curtiu o vídeo, beleza, ele gostou do vídeo, mas ele assistiu só 1 minuto e meio, o vídeo tem 10. Não entendi, será que ele gostou desse vídeo mesmo? Entendem que o algoritmo ele vai ficar um pouco perdido e não vai entender muito bem se é um vídeo bom ou se é um vídeo ruim? Então é por isso que eu falo pra você, se você for querer pedir para as pessoas, é importante que você fale sobre o like sim, ele ajuda o seu canal sim, mas você tem que pedir o like no momento estratégico. Aí você entende que se essas pessoas deram o like, significa que elas assistiram até ali. E dependendo de onde você colocou, e eu sugiro que você peça o like ou no final do vídeo ou depois da metade. Porque aí sim o YouTube vai falar, ó, ele gostou do vídeo e ele assistiu mais da metade do vídeo. Então é um conteúdo bom, então eu vou indicar sim para mais pessoas. Beleza, entendemos isso, entendemos que pedir para curtir o seu vídeo a gente pede no final, depois da metade do vídeo para o final, e entendemos que a gente precisa se apresentar também, que é muito importante porque tem pessoas novas dentro do nosso canal o tempo todo, sempre chega gente nova e por isso você precisa explicar o que você faz para essas pessoas novas que estão chegando. O meio do roteiro significa o desenrolar da história, então agora a gente vai falar sobre o conteúdo de fato, sobre o que você quer falar. Então a gente vai falar sobre qual é o novo design do celular, quais são as novas ferramentas que a Apple vai trazer para dentro desse novo smartphone, quais são as expectativas que vai gerar dentro de vocês, qual é a câmera, se mudou, se melhorou, se ficou a bateria, se ela é melhor, como é que tá. Falar sobre os rumores também, é muito legal que você fale sobre rumores, falar sobre notícias da internet. Isso a gente está aplicando para conteúdo que você fala sobre tecnologia, mas você pode aplicar isso sobre qualquer coisa. E aí dentro disso você vai entender que lembrem-se, vocês precisam se lembrar que dentro desse roteiro, quando você for montar ele, o seu conteúdo, ele precisa ser um conteúdo de valor. Se você assistiu o meu último vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo do canal, você vai saber como montar um conteúdo de valor. Eu sugiro que depois desse vídeo você vou deixar o link aqui na descrição, você vá e assista esse vídeo onde eu explico detalhadamente como que você faz um conteúdo de valor. Mas, brevemente explicando aqui para você, o conteúdo de valor é quando você pega um problema, você fala sobre esse problema, resolve esse problema e a sua audiência consegue resolver este problema. No caso daqui que a gente está falando sobre tecnologia, a gente não está falando sobre um problema, a gente está falando sobre uma curiosidade que também funciona, ou seja, todo mundo quer saber sobre como que vai ser, é uma expectativa de como que vai ser o novo lançamento da Apple. Então você está trazendo tudo que você vai organizar todas as notícias, você vai pesquisar, vai estudar sobre você em um vídeo só, você trouxe a notícia completa. Então você resolveu de fato o problema, porque a pessoa teria que entrar em um site, teria que ver um vídeo, teria que fazer não sei o que para saber sobre tudo. E nesse vídeo você vai trazer
o vídeo completo, a análise completa de como que vai ser esse novo lançamento, que dia, que data, como que ele vai ser, por quanto que ele vai ser vendido, as especulações e os fatos também, o que de fato é verídico e o que de fato não é, deixa muito bem explicado isso no vídeo também. Então você entende que esse é um conteúdo de valor, quando as pessoas têm uma curiosidade para saber sobre aquilo, porque aquilo é um problema ou é uma curiosidade delas, e aí você vai explicar sobre isso, e aí no final essa curiosidade ou o problema dela foi resolvido. E isso é um conteúdo de valor, mas no meu vídeo, que eu falei para vocês que tá aqui na descrição, eu explico melhor como é que você pode criar este conteúdo de valor e gerar uma conexão muito maior com a sua audiência. Bom, e aí agora a gente entra pro final do vídeo, e aí sim vale a pena você pedir para que as pessoas se inscrevam no seu canal novamente e que elas curtam o seu vídeo, compartilhe com algum amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então é interessante você pedir sim para que as pessoas compartilhem com as pessoas, os seus amigos, seus familiares que tenham a curiosidade de saber sobre esse assunto que você está divulgando no seu canal, né? E aí você dá a sua opinião sobre o que você espera sobre, ou a sua opinião sobre o que você achou deste conteúdo em si, e como é que você faz para aplicar isso para você. É muito importante que você sempre também fale sobre a sua experiência. Então, eu acho sobre isso, comigo aconteceu assim, comigo funcionou dessa forma. Porque traz uma conexão muito maior com a sua audiência. E conexão é muito importante para que as pessoas vejam e queiram se sentir tipo, poxa, o que aconteceu com ele é muito parecido com o que aconteceu comigo, e você está gerando uma conexão. Então, automaticamente, e isso gera na nossa cabeça, na cabeça da sua audiência, que ela não percebe, mas você gerou uma conexão, sem ela perceber. E aí é isso que vai fazer com que ela veja os outros vídeos, é isso que vai fazer com que ela se sinta próximo de você, porque você gerou uma conexão. Muito importante, e que eu já ia esquecendo aqui. Dentro do seu roteiro, você precisa, a forma que você vai, o meio do vídeo, da forma que você vai explicar, é interessante que você traga uma história. Pode ser uma história sua ou uma história de alguém que você conhece. Traga uma história sobre qualquer coisa. Por exemplo, a gente está falando aqui de um novo lançamento da Apple. Então você pode falar sobre uma experiência que você teve, se você tem um iPhone, você pode falar sobre uma experiência que você teve com o seu celular antigo, porque muitas pessoas que vão ter esse celular podem ter passado pela mesma experiência e vão se conectar com você. É importante que você conte experiências próprias ou de outras pessoas, para que você gere uma conexão com essas pessoas, porque às vezes elas vão se identificar. E não precisa ser que elas vão se identificar em tudo. Elas vão se identificar com uma coisa só. Por exemplo, o meu carregador quebrou. Não necessariamente o carregador da Apple, o carregador de qualquer celular quebra. E aí como é que você fez para resolver esse problema? Entendem? É muito importante que vocês tragam essas informações para dentro do seu vídeo, para dentro do roteiro, para que ele não fique uma coisa tão só conteúdo, entendeu? Que você também tenha essa quebra e eles vejam também o seu lado mais humano, eu acho que poderia se encaixar nesse termo. E aí, para finalizar, você simplesmente pede para eles se inscreverem, curtirem o vídeo, compartilharem e comentarem sobre o que eles acharam. E aí que vale também a gente usar aquele termo assim, se você assistiu até aqui, comente tal palavra. Então agora eu vou fazer isso com vocês. Então se vocês assistiram até aqui, eu vou pedir para que vocês comentem sobre iPhone no meu comentário. As pessoas não vão entender, mas vocês que comentaram é porque vocês assistiram até aqui e eu sei que vocês assistiram até o final do vídeo. Então até o final da onde eu queria que vocês assistissem. E aí vocês vão comentar e a gente gera essa interação, porque eu tô pedindo para vocês vão fazer isso de volta e eu vou lá e vou curtir quando eu ver esses comentários. Então eu tô gerando um tipo de conexão também. Sugiro não fazer isso em todos os vídeos, porque fica um pouco cansativo e às vezes as pessoas vão ficar, que chatice isso, né? Então uma vez ou outra é interessante de que você use esse gatilho de conexão, vamos dizer assim, porque é interessante para você, porque você meio que está conversando com a sua audiência, isso é muito importante. Bom, e aí você finaliza o seu vídeo falando que se você quer dar uma dica de outro vídeo para ele ver, né, igual eu fiz, que eu tenho outro vídeo falando sobre conteúdo, um conteúdo de valor e como fazer.
como criar um conteúdo de valor, que vai estar na descrição desse vídeo. Então você entende que eu já tô te puxando para um outro vídeo e isso é muito importante você fazer também. Mas por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de curtir e se inscrever neste canal para mais conteúdos como esse e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.